Ainda é um recorde na política nacional. Estávamos quase a iniciar mais um século. O Orçamento do Estado para o ano 2000, aliás, foi aprovado pela margem mínima, um voto. E quem é que não se lembra, ou já ouviu falar pelo menos, do orçamento do queijo limiano? Foi este o primeiro de dois. O protagonista foi improvável. Daniel Campelo, então deputado do CDS e autarca de Ponte de Lima, deu a mão ao governo socialista de António Guterres. O PS tinha 115 deputados, a oposição exatamente o mesmo número, e esse voto fez a diferença. Para este explicador especial sobre orçamentos arrancados a ferros, contamos com 2 deputados, à época, destes 2 partidos. Francisco Assis pelo PS, José Ribeiro e Castro pelo CDS. Bem-vindos. Bem-vindos, ambos. Obrigado pela disponibilidade para estarem connosco. José Ribeiro e Castro, deixe-nos começar por si. Na altura, como é que foi recebido numa bancada que, se não erro, tinha 15 deputados do CDS, 15 deputados do CDS? Como é que foi recebida esta, no fundo, violação daquilo que foi visto, uma violação da disciplina de voto por Daniel Campelo, mantendo em funções um governo que provavelmente o partido não queria continuar sem funções? Bom, foi muito mal recebido, como é natural, até porque aquilo que determinava a estratégia do partido era a vontade de derrubar o governo. Portanto, e se o orçamento não passasse, o governo caía. Portanto, claro. Obviamente que o partido e a direção do partido não teimariam naquela linha se soubessem que um deputado ia frustrá-la, não é? Portanto, eu creio que aqui há um mistério que nunca se esclareceu, se o Dr. Paulo Portas estava ou não estava a par disso. Que era o líder do partido. Que era o líder do partido. Portanto, o Daniel Campelo diz que sim, que esteve, e Paulo Portas negou. Eu creio que houve um desfazamento, não é? Porque também é evidente que a negociação feita pelo Daniel Campelo não foi feita em poucos dias, quer dizer, foi um processo prolongado. E vínhamos de uma legislatura anterior em que o normal era haver uma abstenção que permitia a passagem do governo. Agora, houve uma mudança na direção do CDS. Eu fiz parte dessa mudança porque cresceu, não foi à primeira, foi à segunda reunião da direção executiva, que ganhou forma uma linha de reprovar o orçamento. Porque era numa legislatura de empate, era a única forma de derrotar o governo. O voto mais poderoso que o CDS tinha, ou qualquer grupo, enfim, nomeadamente o CDS, era chumbar o orçamento, porque o empate significa que a proposta não vence, e aqui a proposta é do governo. Portanto, ele é chumbado. Se fosse uma moção de censura, o empate reverte também contra o proponente, ou seja, contra a oposição. E não passava a moção de censura. Portanto, e isso poderia conduzir a 2 cenários. Ou eleições, a repetição de eleições, onde, enfim, nós acreditávamos que seria desfeita o empate contra o Partido Socialista. Isso obviamente é subjetivo, mas enfim, eram análises que eram feitas. Ou então uma renegociação do quadro político da legislatura, participando numa posição de força num entendimento com o Partido Socialista. Isso foi tudo gorado por causa dessa votação. Um deputado único que fez a diferença nessa altura. Francisco Assis liderava a bancada socialista nessa altura, isto visto do outro lado, do partido que está no governo e que negocia. Quem é que fez essa negociação com Daniel Campelo e como é que este processo se desenrolou? Essa negociação foi feita diretamente pelo Governo com Daniel Campelo, com o Primeiro-Ministro e com alguns membros do Governo. Não vou agora referir em concreto quem foram esses ministros, porque não sei se eles têm algum interesse em que isso seja publicitado. Mas devo dizer que eu já na altura considerei isso um gravíssimo erro político da parte do Governo e da parte do Partido Socialista. E em privado disse-o. Por uma razão muito simples, porque isso ia retirar força ao governo e iria conduzir fatalmente a uma crise a médio prazo. Se houvesse eleições, na altura, com os dados que tínhamos, portanto, a primeira coisa é que nós lidamos mal com o 115-115. Foi uma situação que criou uma certa frustração, porque ficamos de facto a um deputado da maioria absoluta. O Partido Socialista nunca tinha tido até então maioria absoluta, só veio a ter mais tarde. Ficamos a um deputado da maioria absoluta e aquela situação de empate era uma situação com a qual se lidava mal, porque aparentemente nós tínhamos a legitimidade quase da maioria absoluta, mas a verdade é que não tínhamos a maioria absoluta. Isso notava-se, ou poderia ser notado numa votação como a do Orçamento do Estado. Mas as indicações que tínhamos, indicações no sentido da apreciação do ambiente político nacional na ocasião, era que se porventura o Orçamento tivesse sido rejeitado com os votos de toda a oposição,
do CDS ao Partido Comunista. Se o Governo, se o Engenheiro Guterres tivesse dito nestas circunstâncias não tem condições para continuar a governar e a palavra deve voltar a ser devolvida ao povo, eu estou convencido que o Partido Socialista, estávamos convencidos na altura, eu ainda estou convencido hoje que o Partido Socialista a seguir teria obtido uma vitória com maioria absoluta e então teríamos um horizonte de 4 anos de governação. Seguir por este caminho, do meu ponto de vista, foi o pior dos caminhos e a verdade é que 2 anos depois nós conseguimos garantir a aprovação de 2 orçamentos com o apoio do Daniel Campelo, mas isso também significou uma progressiva degradação da própria autoconfiança do Governo e da bancada que o suportava e do partido e levou, como todos nos recordamos, a que o Engenheiro Guterres se demitisse da função de Primeiro-Ministro na sequência de umas eleições autárquicas, declarasse ao país que vivíamos numa situação pantanosa, que não tinha condições para continuar a governar e fomos para eleições essas em que o PS, curiosamente, teve um excelente resultado. Ficamos a 2 pontos do PSD na altura. E já vamos querer ouvi-lo também sobre a escolha que Pedro Nuno Santos tem agora em mãos, mas deixe-me só devolver aqui a palavra também a Ribeiro e Castro. Contrapartidas, Ribeiro e Castro, sabemos, fazem parte também das negociações em política. Agora, quase 25 anos depois, o governo da AD ainda pode ceder mais ao PS, nomeadamente nesta questão da descida do IRC. Agora saltamos para hoje. Eu creio que não deve fazer, não é? Portanto, eu creio que quando Luís Montenegro diz que é uma proposta irrecusável, quer significar, nomeadamente, que esse é o seu limite, não é? E, portanto, tudo o que fosse sinais de mais cedências, acho que isso seria bastante negativo. Até para a continuação do ciclo, não é? Porque pode gerar uma dinâmica de bloco central que é muito pantanosa, regressando ao exemplo de 2000, assim como o voto de Daniel Campelo significou a abertura do tal pântano, não é? Que o Francisco Assis referiu e que Guterres reconheceu, e eu creio que se resvala para um entendimento que é sentido pela opinião pública como um centrão, um bloco central, acho que isso é bastante negativo para o governo e sai muito fraco politicamente desta o que há aqui é uma oportunidade para o Chega, isso é evidente, não é? Também já vamos falar sobre isso, mas já agora, Francisco Assis, esta escolha, lá está, que Pedro Nuno Santos tem em mãos, se o governo mantiver a redução do IRC no próximo ano, e mais logo vamos ouvir Luís Montenegro numa entrevista, e o compromisso de descer esse imposto nos anos seguintes, que está a ser aqui também o calcanhar daqueles na negociação, o PS deve ceder ou isso seria ir contra as convicções de Pedro Nuno Santos e do partido? Mais valia ir a eleições? Eu quero evitar pronunciar-me de forma muito perentória e específica sobre esse assunto, até porque estão a decorrer. O processo não está encerrado e não quero estar a interferir no mesmo. Já escrevi um artigo sobre isso há 2 dias no Expresso, dizendo que há momentos em que o princípio do compromisso democrático deve prevalecer. Para mim, é importante que o Chega fique afastado da área do poder. O Chega, de facto, representa algo de profundamente negativo na vida política portuguesa. Tudo o que possa contribuir para que o Chega fique afastado da área do poder, do meu ponto de vista, é do interesse nacional. E nessa perspectiva eu discordo da ideia de que estaremos perante um pântano. Uma negociação séria entre partidos políticos nunca leva a uma situação pantanosa. A situação pantanosa ali foi porque não houve negociação entre partidos políticos. Houve um deputado que agiu, aparentemente, à revelia da direção do seu partido. Se não agiu à revelia da direção do seu partido, então a coisa ainda é pior, mas não conheço os pormenores, quero então evidenciar da CDS para me poder pronunciar sobre isso. Mas a verdade é que aí sim foi uma situação pantanosa. E a meu ver, o Partido Socialista teve responsabilidades por permitir isso, naturalmente, porque aproveitou isso. Agora, neste momento, é uma situação diferente. Em toda a Europa, os partidos falam entre si. Em determinados momentos compreendem que têm que estabelecer compromissos. Em Itália, em plena Guerra Fria, houve um momento em que a democracia cristã e o Partido Comunista falaram e estabeleceram o compromisso histórico. Porquê? Porque entendiam que havia uma ameaça de terrorismo de extrema-direita e de terrorismo de extrema-esquerda, e em grande parte foi isso que levou os dirigentes máximos dos 2 partidos a perceberem que tinham que ter algum entendimento mínimo. Mas esse compromisso democrático não pode hipotecar o futuro político de Pedro Nuno Santos?
Não vejo, muito francamente, eu tenho lido coisas sobre isso, eu não vejo porque se o Dr. Pedro Nuno Santos não tem contestação nenhuma no interior do Partido Socialista. Toma a decisão que tomar, creio eu, não vai ser contestado. Se tomar essa decisão, seguramente não vai ser contestado, até porque aqueles que o poderiam contestar defendem precisamente a adoção dessa posição. O PS já teve aqui ganhos de causa muito significativos, nomeadamente na questão do IRS jovem. Não creio como é que o Dr. Pedro Nuno Santos pudesse ser apresentado ao país como um derrotado de um processo de certeza, se porventura se confirmar a concretização do entendimento entre os dois maiores partidos. Mas, de qualquer maneira, eu estou neste momento em Estrasburgo, longe da vida política interna, nos seus aspectos mais cotidianos e mais de pormenor. Também não sei exatamente como é que as coisas se estão a passar e como é que as pessoas estão a tratar o assunto e como é que se estão a tratar umas às outras. Julgo que, nesta fase, um compromisso faz todo o sentido. Agora é preciso, naturalmente, que haja condições para a concretização desse compromisso e, em relação a isso, eu não sei se estão criadas as condições ou não. José Ribeiro Castro, esta ideia que o Francisco Assis colocou há pouco em cima da mesa de que tudo devia ser feito entre o PSD, se quisermos o AD, e o PS para manter o Chega fora da era de influência do poder, concorda com ela? Concordo. Mas para isso era preciso que o PS fechasse o acordo. Quer dizer, não se pode, a cada proposta que é feita, há sempre mais qualquer coisa. Isso introduz um desgaste e aumenta a oportunidade do Chega. Qual é a oportunidade do Chega? É oferecer de borla o apoio à aprovação do orçamento, com a condição de que o Partido Socialista não tenha negociações, até desafiar, por exemplo, o Governo, voltem à proposta inicial, voltem ao IRC como estava e ao IRS jovem, que se calhar o próprio Governo já não defende nesta altura exatamente como formulou inicialmente. Portanto, há aqui uma margem, não é, que é feita por um continuar em número brando, não é? Que o ideal é que quando fosse apresentada a proposta já se sabia qual é a posição do PS. E ainda não se sabe, não é? Portanto, nós ainda estamos aqui e obviamente que o debate parlamentar, há uma zona de altíssimo risco no debate orçamental, que é a especialidade, não é? E portanto isso tem que ser fechado por partidos que façam a maioria, não é? Portanto, ou então não há garantia e é a completa selvageria, o completo circo quando chegar à especialidade. Corremos esse risco. Sim, do orçamento ser desvirtuado, porque formam-se ali alianças, como aliás já aconteceu em vários diplomas ao longo deste ano. É uma maioria de minorias e, portanto, é um governo de Assembleia, não é? Portanto, é uma desordem completa do ponto de vista democrático. E ainda não se chegou, tanto quanto se sabe, não é? Senão já alguém teria vindo dizer, a essa fase de programação dos trabalhos parlamentares, não é? Portanto, era preciso fixar uma estaca. Isso já devia estar feito, não é? E ainda não está. E pode, de alguma forma, vamos para esse cenário de que o orçamento passa viabilizado pelo Chega. Ribeiro Castro, isso pode, de alguma forma, custar politicamente a Luís Montenegro, que disse o não é não por várias vezes? Até que ponto é que isto é uma violação do não é não? Não, isso não é, quer dizer, pode ser feito em termos que não seja, não é? Quer dizer, pode ser feito em termos que não seja. Obviamente que vai pôr alguma pressão e uma grande vigilância, mas pode não ser verdade. Quer dizer, se um partido diz que vota a favor, o que é que se pode fazer contra isso? Não se pode fazer nada. Cabe a esse partido enunciar as condições em que o faz. O que retira, de facto, é ao Governo, a menos que o Governo se queira tirar da cadeira abaixo, que não é provável, não é? Portanto, pronto, retira ao campo, retira a necessidade da negociação. Não é? Quando alguém com completa maioria diz o que o Governo apresentar nós aprovamos e queremos fazer isso para que o Partido Socialista fique de fora, isso é uma questão do discurso do Chega, não é o discurso do Governo, mas cria de facto uma situação nova. Francisco Assis, neste deve haver de ter o Chega a aprovar eventualmente o orçamento, quem é que pode sair mais a ganhar e a perder? A perder já disse há pouco e acha que é o país, de alguma maneira. Mas nas contas que muitas vezes as direções partidárias fazem, nomeadamente a socialista e a social-democrata, quem é que pode sair mais a ganhar ou a perder? Não, eu acho que sai a perder o país, isso é a questão fundamental, na verdade. Em relação aos dois partidos, certamente que haverá leituras para todos os gostos. Para quem possa dizer que o PSD, depende também da forma, se o PSD não alterar em nada, ou se o Governo não alterar em nada o seu orçamento, e se o Chega disser eu voto o orçamento
tenha ele as características que tiver, mesmo aquelas que ainda ontem considerava absolutamente inadmissíveis, bom, ninguém pode acusar o Governo de ter cedido. Por outro lado, o Partido Socialista também terá que ponderar esta nova atitude do Chega, não a percebendo como algo que lhe vai facilitar a vida, mas como algo, pelo contrário, que lhe pode dificultar a vida no futuro, porque pode passar a ideia de que o Partido Socialista, de alguma maneira, contribuiu para uma certa normalização do Chega na vida política nacional. Eu acho que isso seria muito, muito negativo e tem que ser evitado. E Ribeiro e Castro, nesta sequência, nós podemos ter mais logo um primeiro-ministro encostado à parede mediante as conclusões que saírem neste encontro do Chega, caso imaginemos André Ventura até possa agora dizer que viabiliza a proposta de IRC tal como está, ou até aquela proposta anterior. O Pedro Nuno Santos. No caso, se o Chega pode encostar Luís Montenegro à parede no sentido de tenho aqui alguém que viabiliza como eu quero a minha proposta. Essa é a questão, quer dizer, essa é uma interrogação que resulta de o processo negocial entre o PS e o PSD não está fechado. Se estivesse fechado ou se fechar rapidamente, esse problema não se daria este palco a André Ventura. Pronto. Agora, é evidente que ele tem, quer dizer, isto é uma espécie de um movimento de judo, não é? Portanto, quer dizer, ele encosta o adversário apoiando, não é? Bom, e pode ter vantagens ou não para... Não creio que Luís Montenegro fique encostado à parede, não é? Fica até com mais margem para decidir. Mas teria que deixar cair o não é não, não é? Não. Ele não há nenhuma negociação. Não, quer dizer, quem tem que dizer o não é não é o André Ventura, que deixa de dizer o não é não. Não é? Bom, e, portanto, cria uma situação nova, não é? Mas que não revela nenhum compromisso entre o Chega e o André Ventura. Admito que, do ponto de vista do Chega, seja importante para o eleitorado, porque é uma proposta com ou sem compromisso que mantém o Chega como uma referência para o eleitorado à direita do Partido Socialista. Portanto, eu acho que o Chega tem tido uma agenda bastante estrambólica e acho que não tem capitalizado os 50 deputados que recebeu nas últimas eleições, ao contrário, e isto pode permitir um movimento dessa consolidação, sem ter nenhum compromisso com o Luís Montenegro, e, portanto, podendo fazer até... Aliás, isto foi sugerido por muita gente no PS a Pedro Nuno Santos. Enfim, como dizia Marcos Mendes, acho que aqui era um orçamento a Marcelo. Bom, viabilizar sem negociar. Exatamente. Em que o líder é mais livre, porque diz porque é que vota a favor e pode fazer as críticas todas que quiser, o IRS, o IRC, o IMI, tudo o que quiser, e desmontar o orçamento de alto a baixo, mas diz eu voto porque sou pela estabilidade política. Isso é uma pouca inteligência, não é? Mas pronto, isso cada um faz como entende. Francisco Assis, temos agora dois momentos fundamentais. Estamos a 2 dias do Orçamento do Estado, essa reunião que Pedro Nuno Santos tem com a bancada parlamentar do PS e a entrevista de Luís Montenegro na televisão. Vão coincidir em termos de horas? O que é que espera desse encontro da bancada do seu partido? Não sei, como lhe disse, não estou em Lisboa, estou em Estrasburgo, neste momento estou longe. Mas imagino que a acompanhar à distância com entusiasmo. Não estou, mas não, com preocupação, mais com preocupação do que entusiasmo nesta fase do processo. E não tenho tido grandes contactos com ninguém. Não tenho falado com ninguém assim portanto não sei exatamente o que é que se está a passar no interior da bancada do Partido Socialista, mas julgo que com o sentido de responsabilidade que é próprio de um grande partido como é o PS, as pessoas devem estar cientes do que está em causa e das implicações das decisões que vierem a tomar. Muito bem, Francisco Assis, Ribeiro e Castro, obrigado a ambos pela disponibilidade de estarem neste explicador especial. Muito obrigado. Vamos seguramente continuar a acompanhar este assunto nos próximos dias. Boa tarde.